Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos pedaços de Lost Media mais interessantes que eu já achei e uma das peças de Lost Media que eu mais queria que viessem à tona, pelo menos alguma coisa relacionada a ela, que é Tattoo Paragate, que seria um filme de anime baseado na banda, de mesmo nome, que fez muito sucesso ali no começo dos anos 2000 e que provavelmente todo mundo que está vendo esse vídeo deve conhecer por causa daquela música All the Things She Said, mas elas também têm outras músicas muito boas e eu recomendo que vocês escutem mais desse grupo, porque é um grupo que eu gosto bastante e que infelizmente aí ia ter um anime que não veio a se tornar real, que não veio a ser lançado, foi cancelado enquanto ele estava sendo produzido. E no vídeo de hoje eu vou contar toda a história por trás desse anime. E bom, para começar, em 2000 eles começaram a planejar um anime relacionado à banda, e até que em 2003 tudo começou a ser anunciado e parecia que ia sair do papel. Onde o estúdio responsável pelo filme seria o iMovie, que é um estúdio que não é tão famoso assim, mas que ele foi responsável por auxiliar na animação de Death Note e do Inuyasha. Obviamente, para a maioria das pessoas, o Death Note ele foi feito só pela Madhouse, mas não é bem assim. A Madhouse ela fez a animação chave, a animação principal, mas algumas coisas da animação secundária ali foi feita pela iMovie, que ajudou ali no polimento final do anime. Do Inuyasha, a mesma coisa. E ele seria dirigido por um cara que já dirigiu até mesmo Urusei Yatsura, que é da mesma criadora de Inuyasha, Então era um cara bem renomado, o nome dele é Norio Mashima, não sei se eu falei certo, mas ele é o cara que dirigiu o Urusei Yatsura e estaria responsável por dirigir esse filme. E o Tattoo Paragate seria um filme que seria baseado, obviamente, no grupo, na dupla Lena Katina e Julia Volkova, que são as duas garotas, que são as vocalistas que cantam e tal. Só que seria meio que misturando a história da banda com um setting cyberpunk e tal, onde elas seriam duas heroínas ali que estariam em um mundo distópico, meio pós-apocalíptico, cyberpunk. E aí eles iam misturar música com história. Então talvez fosse meio parecido com aquele filme que tem do Daft Punk, o Interstellar 5555, que tem até um vídeo aqui no canal, se você não assistiu eu vou deixar no card. Só que pelo que a gente sabe desse filme, ele não seria tão musical assim, ele teria envolvimento de músicas, mas teria diálogos, história bem mais desenvolvida do que o do Daft Punk, que é só realmente música, música, música. Esse seria uma história cyberpunk pós-apocalíptica mais desenvolvida mesmo. Então, com o sucesso da banda, que foi formada em 99, nos anos 2000 elas estavam dominando todas as paradas. Então, o Ivan Shapovalov, eu tive que ler o nome dele porque é um nome bem difícil, começou a tentar ali produzir filmes, jogos, alguma coisa relacionada à banda, até que ele achou que daria certo fazer um anime, porque elas também faziam muito sucesso lá no Japão, Elas foram um fenômeno mundial, mas lá no Japão ela também tinha uma base de fãs que fez com que eles se aproximassem desse estúdio iMovie, e aí o resto, só foi ali andando no curso natural das coisas. O filme ele começou a ser produzido e a gente recebeu algumas imagens promocionais que são uma arte conceitual que mostra esse setting ali cyberpunk que vai estar passando no fundo do vídeo e também uma capa em estilo anime, para um dos discos delas, que era um disco de remix da música, All the Things She Said, que tinha justamente as duas protagonistas ali do filme e também as duas integrantes da banda aparecendo ali na capa em estilo anime. Se vocês notarem as três imagens que a gente tem do filme, ou pelo menos da produção do filme, vocês vão ver que é bem diferente o estilo gráfico. Por exemplo, o traço que elas estão em uma das imagens é um, depois na arte conceitual já é outro, e a da capa do álbum já é outro também. Então, vocês veem que o filme ele ainda estava realmente meio ali que em early production, ele não estava tão terminado assim, porque pelo menos não tinha uma congruência entre os estilos de arte, Então provavelmente a gente ainda não tinha nada animado, nem nada. E muito por causa disso, essa é uma mídia que provavelmente nunca vai ser encontrada. Por quê? Porque por mais que o filme estava sendo desenvolvido, a gente ainda não tinha nenhum nome de dublador ou dubladora que ia fazer parte do filme. A gente só sabia que o próprio Ivan Shapovalov iria fazer a história, Ele que ia fazer o enredo. O filme seria dirigido pelo Norio Kashima e o iMovie ia ser o estúdio que ia animar. Mas a gente não sabe nada ainda do plot, nem nada disso saiu. E até o marketing mesmo do filme foi todo sendo feito em cima da banda e não da história do filme. Falava-se que a gente ia ter um grande anime baseado na sensação russa que estava dominando o mundo, mas nunca se falou qual seria a história. A gente só sabe pelas imagens e pelo pouco que saiu que seria um setting ali de cyberpunk, uma coisa ali pós-apocalíptica, um mundo futurista e lá, mas a gente não sabe qual seria a história mesmo. E em 2004, que seria o ano que eles iam lançar, aconteceu um problema, porque em 2004, que era o ano que ia vir a lançar o anime, houve uma briga dentro da banda, porque havia uma tensão tripla, porque a Julia e a Lena, elas já não se davam tão bem, nessa época estava começando a ter alguns atritos entre elas, tanto é que depois elas se separaram e depois elas voltaram com a banda, houve uma reunião da banda posteriormente, mas elas passaram algum tempo brigadas, e as duas estavam brigando com o Ivan Shapovalov, porque o empresário, eu vou chamar ele só de Ivan, daqui pra frente, o empresário delas, elas estavam meio inconformadas com o jeito que ele tratava a banda, porque meio que ele não estava tratando elas
como artistas, sabe? Ele estava tratando elas ali como se elas fossem modelos ou como se elas fossem até objeto para fetiche dele, porque elas estavam incomodadas com o jeito como ele estava sexualizando a imagem delas e ele não estava preocupado em fazer mais músicas, em bombar a carreira musical delas. Ele só queria usar a imagem delas e, não, All the Things She Said é um hit mundial e a gente tem que ficar, só aqui. Só fazendo música, você vai ser perder tempo. A gente tem que ficar só fazendo marketing em cima da música que já bombou. Vocês já bombaram essa, cara, não tem problema. Vamos ficar usando a imagem de vocês nisso. Tanto é que se vocês verem as capas, né, em anime que eu mostrei, é bem, né, apelativa, né? São as duas ali com bem pouca roupa e tal. Então, o Ivan, ele tava sempre forçando que elas fossem o mais sexualizadas possíveis, né? Tanto é que o anime, ele não recebeu nenhuma campanha, nenhuma convenção de arte ou de coisa nerd grande, de anime, de filme. Ele foi divulgado na Comic Cat de 2003. E essa Comic Cat é um evento que tem lá no Japão, que é justamente focado em doujins e, no geral, em conteúdo sexual mesmo, tipo hentai, essas coisas assim. Não é um negócio de anime normal, digamos assim, que passa grandes animes ou grandes franquias. O conteúdo que aparece lá já é voltado para um público erótico mesmo. Você vê umas obras de Eroguro, umas coisas mais eróticas, e não coisas pro mainstream. Então meio que ele estava querendo cativar um público, que era um público que só queria realmente a parte, né, ali do corpo delas e tal, e não pessoas que estavam interessadas na música. Isso começou a incomodar as meninas, né, com motivo, e aí elas acabaram falando com ele que elas não queriam mais e tal, e elas quebraram um contrato com ele, e como ele era o cara que estava responsável por fazer o plot do filme, como ele ia ajudar na direção, meio que com ele saindo da banda, todos os planos pro filme meio que foram ali cortados, né, cortou a raiz. Então em 2004 também eles tinham lançado um site para promover o filme, mas em 2005 ele foi derrubado, caiu, esse site não existe mais. Tem alguns prints de como era o site, que vai estar passando aí no vídeo também. No vídeo eu vou estar passando tanto as imagens do filme, quanto também algumas imagens feitas por fãs, para vocês terem uma ideia de talvez como seria, né? E no final das contas, cara, muito provavelmente o material que a gente já tinha pronto disso daí nunca vai ver a luz do sol, tá ligado? Eu acredito que já devia ter alguma coisa pronta em quesito de animação, de dublagem, de coisa assim, eu acredito que não. Eles não deviam ter nem começado a dublar o filme ainda, porque não tem nem nome, sabe, do possível elenco e tal. E geralmente quando esses filmes são cancelados, ou vira Lost Media, o que for, você vai ver pequenas coisas, mas você vai ver alguma coisa, sabe? Tipo assim, o fulano ia estar envolvido, o ciclano ia estar envolvido. Você ia ter pelo menos alguma citação a quem estaria nesse filme, sabe? Não é como se, não ia ser tão difícil assim de você saber alguma coisa, sabe? De, sei lá, um cara famoso que estava envolvido, ou uma dubladora famosa, né? Nesse caso, como ia ter duas protagonistas mulheres. Assim, essa é uma peça de Lost Media que eu queria muito, cara, que viesse a público, que a gente visse pelo menos o que começou a ser feito, pra ver como que ia ser o enredo de fato, como que ia ser o pacing da história de fato, pra gente não ter que ficar especulando tanto, né? Porque como eu falei pra vocês, meio que eu tô tendo que tirar leite de pedra, porque não tem quase informação nenhuma sobre, né? E, inclusive, esse é um pedaço de Lost Media que, pelo que eu vejo, né, peça, né, piece of Lost Media, né, chama como quiser, que é bem pouco conhecido. Inclusive, eu só vi um vídeo no Brasil que falou dessa obra, inclusive um salve pra ele, que é o meu mano Lucas Nauta. Ele fez um vídeo falando sobre Lost Medias que muito provavelmente nunca serão encontradas, né, que são impossíveis de serem achadas, e justamente esse filme do Tatu foi um dos que apareceu, né, apareceu nesse vídeo dele, e fora esse vídeo dele eu nunca vi, cara, ninguém falar desse daí no YouTube. Eu vi só o artigo da Lost Media Week, o vídeo do Lucas, e era isso, sabe, não vi nenhum brasileiro falar sobre, nem nada. Então eu falei, não, cara, eu vou fazer porque vai que mais gente se anima a fazer também, e a gente vai popularizando essa história, e quem sabe mais pra frente não aparece alguma coisa, né? Como vocês sabem, muitas vezes esses vídeos de Lost Media ajudam a fomentar na busca, né? Seja pra achar ou pra descobrir se realmente não há nada relacionado. Por exemplo, Saxanobaixo, que a gente descobriu que é fake, por causa de todo mundo fazendo vídeo, né? Inclusive eu fiz bastante vídeo de Saxanobaixo e tudo mais, e a gente descobriu que Saxanobaixo é fake, né? Não existe. E com esse daí do Tatu seria a mesma coisa. Quem sabe a gente não descobre aí alguém que tem uma fita da animação teste, enfim, alguma coisa relacionada a esse filme de anime, né? Mas bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a história do anime russo perdido, né? O anime perdido da Rússia, que infelizmente não veio aí a, né, virar realidade, mas eu queria muito, cara. Porque pelo menos pra mim, eu acho que tem muito potencial, cara. Tem muito potencial de isso aí ser verdadeiramente bom, né? Mas sei lá, enfim, né? Coisas da vida acontecem no mundo dos games. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você ficou até o final, comenta Lena ou Júlia, que são o nome das meninas. Comenta o nome de uma das duas ou até o nome das duas. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Ah, e só mais uma coisa. Confere também o link do comentário fixado, porque aí tem um grupo gratuito do WhatsApp. Entrem lá, porque eu sempre estou compartilhando coisas com vocês do meu dia a dia. E também dos meus outros canais, né? Que eu tenho alguns canais aqui no YouTube. Então se inscrevam lá para vocês não perderem nenhuma das novidades, tá? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Vou esperar até 10 minutos, só pra dizer que esse vídeo teve 10 minutos. Se liga só. 1, 2, 3...
4, 5, aê, 10. Tchau.